Tá bom, tá bom. Vai do Senhor, irmão. Vai do Senhor, irmão. Coloca a mão no ombro do irmão do seu lado assim. Agora dá uma balançada nele bem forte. Não, balança com força. Diga para ele assim: enquanto o pastor Humberto pregar, não conversa comigo. Diga para ele: só tem duas coisas que são permitidas: glória a Deus e aleluia. Diga para ele: vamos ensaiar? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor João, da pastora Flávia, esse casal que nos recebe tão bem. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Val, que está ali. Esse ano nós completamos 30 anos de casados. Estamos vivendo aquela batalha, não é? Até que a morte os separe. E que eu não seja o primeiro a ir. Não quero fazer parte do início da separação. Lídia, minha filha, está ali, né? Cantora. Lemuel está ali, meu filho, músico, abençoado. Fernanda, Alex estão ali. O obreiro da nossa igreja nos acompanha nessa noite. E eu louvo a Deus pela vida desses meninos aí. A Fernanda, sabe aquela ovelha que dá muito trabalho, pastor? Muito, muito, muito. Não é a Fernanda. Não, ela dá dobrado. Fernanda é uma filha que nós temos, não é? Do coração. O Alex, o homem de Deus. Esse menino, o testemunho da conversão dele é um milagre. É um milagre e o Alex tem que preparar isso para contar, não é? O Alex que estava sendo amigos dos cristãos, e numa viagem nós fomos para próximo de Brasília um dia, e ele, um católico praticante, não é? Praticante mesmo, durante muitos anos. E naquela viagem eu falei tudo sobre Jesus e nada sobre Maria. A gente não precisa de ofender ninguém para poder falar a verdade sobre Jesus. Passou um tempo, Alex aceita Jesus, e depois de mais um tempo eu batizava o Alex nas águas. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, meu filho? Capítulo 6, segundo escreve João. Capítulo 6, segundo escreve João, verso 5. Pastor João disse que eu tenho o tempo que eu quiser, eu estou em casa. Quem está disposto a ficar aqui até meia-noite, diga amém. Eu vou um pouquinho mais cedo jantar e depois a gente se encontra, tá? Até meia-noite. Quem encontrou, diga aí, encontrei. Capítulo 6, segundo escreve João, muito conhecida a passagem da palavra de Deus. Verso de número 5. Mas eu vou ler a partir do versículo de número 1, que vai dizer assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer. Versículo 7. Respondeu então Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí quem está com a Bíblia aberta, está aí um menino ou um rapaz que tem 5 vamos repetir, que tem 5 grava essa palavra, cevada, e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Então disse Jesus:
fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12. Quantos? Eram quantos discípulos? De pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Pode sentar todos. Que Deus te abençoe. Capítulo 5 do Evangelho, segundo escreve João, vai falar de um relato mais do que conhecido por todos nós. A Bíblia vai falar de 2 multiplicações de pães. Há algumas diferenças nessas multiplicações, mas não há muita diferença sobre aqueles que seguiam a Jesus acerca do pão. Jesus, ele cumpre tudo aquilo quanto havia de ser cumprido pela lei, para ele poder cumprir o seu ministério. Ninguém se tornava de maior em Israel enquanto não completasse 30 anos. O judeu era considerado de maior a partir dos 29 anos, 6 meses e 1 dia. Aí eles diziam: esse já tem 30 anos. Jesus aparece no cenário da história aproximadamente por volta dos seus 10, 11, 12 anos. Desaparece. Os historiadores vão dizer que provavelmente Jesus agora está exercendo o ofício do seu pai, José, pai terreno, seu padrasto, digamos por assim. José morre. Jesus tem alguns irmãos. Ele tem que cuidar da sua mãe, Maria. Ele é o mais velho. Jesus não foge à sua responsabilidade. Ele é 100% Deus, mas 100% homem. Jesus cresce. O tempo passa. Jesus um dia entende que é hora de começar o seu ministério. Jesus agora tem quantos anos? 30 anos. 30 anos. Jesus começa o seu ministério. E Jesus começa fazendo tudo muito certo. Jesus reúne alguns dos seus discípulos e eu particularmente, acho muito top a forma que Jesus chama todos os seus discípulos. Jesus não vai chamar discípulos, irmãos, fazendo fogo descer do céu e nem vapor subir da terra. Jesus chega numa coletoria, está ali um homem judeu, trabalhando para os romanos por nome de Mateus. Jesus não prega para aquele homem, Jesus olha para ele e vai dizer assim: Mateus, vem e segue. E a Bíblia diz que prontamente Mateus, levantando, o seguia. Porque para seguir a Jesus e entender quem é Jesus, não precisa de muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Não precisa nem de que fogo desça do céu, nem que vapor suba da terra. Basta o olhar que Jesus teve para Mateus, para você continuar seguindo, sabendo que milagres acontecerão todos os dias, na sua casa, na sua vida, na sua família. Escute isso. Jesus chega num homem, expert em pescaria, Pedro. Jesus entra naquele barco, prega para todos e diz: afasta o barco um pouquinho da margem. Ele afasta o barco, Jesus prega para a multidão, vira para o dono do barco e diz assim: eu quero fazer de você pescador de homens. Pedro começa então a servir Jesus. Todos os chamados dos discípulos que Jesus fez eles entender que é pela palavra que algo iria mudar na vida, não somente deles, mas daqueles que o ouvissem. Ei, escute. Jesus agora tem o seu ministério, mas Jesus ainda falta ser batizado. Tem um homem por nome de João, ou Batista, ou João Batista, como você quiser chamar. Um homem que parecia um cara meio louco, meio doido. Ele comia mel silvestre e se alimentava de gafanhotos. Vivia vestido de peles e estava no deserto. Aquele homem era primo de Jesus. Um dia ele volta
e está ali no processo de batizar as pessoas, e ele pregava algo que aparentemente, apesar de ser extraordinário, parecia loucura. E ele dizia: raça de víboras. A mensagem não era muito legal. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Convertei-vos. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas depois de mim virá um, o qual vos batizará com o Espírito Santo, fogo. De repente João Batista está, batiza um, batiza outro, batiza outro. Chega um homem, aparentemente um judeu comum. Ele olha, ele para o ato batismal, e ele vai dizer: lá vem o cordeiro. As pessoas param, porque aquele ato ali era de uma reverência muito grande. Ele está no Jordão, e ele olha e diz: espera aí, mas não é só um cordeiro, lá vem o Cordeiro de Deus. E de repente Jesus chega até ele, e ele vai dizer: mestre, eu batizar o Senhor? Impossível. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. O Senhor vai dizer: ei, entenda uma coisa, princípio não se quebra, é necessário fazer cumprir todas as coisas. Me batiza. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, irmão. Abri um parêntese. Está vendo pastor João? Está vendo pastora Flávia? Eu sou pastor lá na igreja dos Santos do Mão 2. Aqui eu sou servo. Princípio não se quebra. Mas vocês têm a mesma unção pastoral? Temos. Mas aqui eu estou debaixo da unção pastoral deste casal. Você quer ser abençoado? Honre o seu pastor, honre a sua pastora, honre os filhos do pastor. Por quê, pastor? Porque princípios não podem ser quebrados. Eu sou pai de um casal de filhos. Eu estava dizendo, conversando com alguém ontem, eu dizia: a maior herança que eu quero deixar para os meus filhos é quando eles olharem para os meus netos e dizerem assim: sabe, o seu avô Humbertão lá, aquele homem de pouco cabelo, ele viveu com a minha mãe. Meus filhos dizendo para os meus netos: durante 40, 50 anos ele foi fiel à minha mãe, ele foi fiel à sua avó. Então o legado que o meu pai deixou para vocês que eram neto dele era fidelidade. Ele nunca quebrou o princípio de honra e de fidelidade com a esposa. Eu quero deixar isso para os meus netos, porque princípios não se quebram. Escute, Jesus é batizado por João. Quando Jesus levanta do batismo, ou João levanta, é a única vez, a palavra trindade não está na Bíblia, mas é a única vez que a junção da trindade, das três pessoas da trindade santa, aparecem juntos. Jesus levantando do batismo, o Espírito Santo vem em uma forma corpórea de uma pomba, e Deus vai dizer do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, obedecei. Ei, olha aqui para mim. Você está cumprindo esse mandamento de Deus, obedecendo a Jesus? Você está obedecendo a tudo quanto o Senhor tem dito para você? Pastor, eu sou o cara da tecnologia. Não, eu também sou. Mas às vezes, o senhor sabe, né? Tem aquela tentadinha assim. Aí dizem que a primeira olhada não é pecado. Aí eu dou uma olhada. Deixa eu dizer uma coisa: isso aqui é a maior bênção que inventaram na vida. Pensa num cara viciado em celular, pastor. Quando saiu o primeiro iPhone lá nos Estados Unidos por Steve Jobs, eu trabalhava na Oi, eu comentava com o senhor. Eu mandei vir um de lá. Eu falei: eu quero ver esse negócio. Isso aqui é uma bênção, mas isso aqui é uma maldição. E sabe o que o salmista vai dizer? Não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Santidade. Santidade. Muito bem. Jesus sai, vai para o deserto, é tentado pelo diabo, vence o diabo pela palavra.
Jesus começa agora a fazer algo que eles não conheciam. Porque Cristos, haviam muitos naquela época, muitos de verdade. Muitos. É por isso que Jesus vai dizer: se vier alguém dizendo para vocês, eu sou o Cristo, não acrediteis. Porque Cristos não tinha Jesus Cristo. E Jesus começa agora a curar pessoas, escute. A curar. E Jesus para aquela onda de milagres. E Jesus agora no capítulo 5 de Mateus, ele está indo fazer algo extraordinário. Jesus está indo para a oração. Jesus está indo orar. Jesus agora está indo orar. Tem uma multidão, estou voltando lá em Mateus, tem uma multidão e quer comer pão. Tanto a multidão do capítulo 6 de João, como a multidão do capítulo 6 de Mateus, esperavam a mesma coisa: pão. Uns aguardavam o pão físico, outros aguardavam o pão que desceu do céu. Sabe o que Jesus vai dizer? Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram, eles pereceram. Mas vocês que estão aqui na DCMA, se comer o pão que desceu do céu, vocês nunca morrerão. As pessoas agora vão atrás de Jesus e dizem: aquele cara lá é diferente, ele faz milagres, vamos segui-lo. Jesus encontra todo mundo. 5.000 pessoas. Quantas? 5.000 pessoas. Jesus chama 2 discípulos, Filipe e André, e diz: olha, está ficando tarde, a gente precisa despedir a multidão, mas a gente não vai mandar ninguém embora para casa com fome. Dá comida para eles. Filipe e André eram conhecedores da região. Por isso que Jesus chamou a eles. Disse: senta todo mundo. Eles conheciam a geografia do local. Dá comida para eles. Filipe vai dizer: impossível. 200 dinheiro não é suficiente para suprir a fome de todos eles. Mas tem um negócio. O que foi? Tem um discípulo aqui que está dizendo que tem um menino que veio para o culto e não veio de mãos vazias. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Ninguém vem à presença do rei de mãos. O que você trouxe nessa noite para Jesus? Pastor, eu trouxe o meu dízimo, é importante, mas não é o principal. Eu trouxe a minha oferta, é importante, mas não é o principal. O que é o principal? A mão que levanta para adorar. A mão que levanta para adorar. A mão que levanta para... Ei, cadê esse menino? Traz ele aqui. O menino chega, ele tem 5 de quê? Por que a Bíblia não diz que era de trigo? Vou te explicar. Todo rico fazia pão de trigo, todo pobre fazia pão de cevada. O pão de trigo era bonito, igual esse pão que está ali atrás do pastor, mas da pastora. Trigo. O pão de cevada parecia bolachinhas pequenas. Pegava-se a cevada, que era muito mais barato do que o trigo. Pegava-se, triturava a cevada, colocava para queimar e fazia umas bolachinhas pequenas. Não era pão de trigo. Eles chamavam costumeiramente de pão, mas eram bolachas redondinhas, pequenas, cevada. E o menino levou o suficiente para ele. Mas quando eu estou na presença de Deus, aquilo que é só para mim, na minha mão, me sustenta. Na mão de Deus sustenta quem está à minha direita, à minha esquerda, à minha vanguarda, à minha retaguarda. Para de reter a bênção de Deus na tua vida. Para de tomar conta de tudo aquilo que você acha que vai dar conta na sua mão. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. É noite de multiplicação. Quem trouxe um glória a Deus essa noite?
Quem pode aplaudir Jesus e misturar isso com glória a Deus, com aleluia? Hoje Ele está pegando o seu pão de cevada. Estou terminando. Aquele menino chega e diz: olha, eu tenho 5 pãezinhos e eu tenho 2 peixes, e eu não vou comer sozinho. Jesus vai dizer: André, pega os pães aí. E ele pega os pães, coloca a multidão sentada na relva, e ele faz isso. Agora você vai pegar 12 cestos vazios, porque só tinha 7 elementos, não tinha como colocar 12. E se todos os discípulos repartiram, não precisava de 12 cestos. E eles não tinham cestos grandes, eram cestos pequenos. Sabe qual a diferença da primeira para a segunda multiplicação? É que na primeira, quando a gente vai olhar no original grego, aqueles cestos falam de cestos pequenos. Aqui na segunda fala de cestos grandes. Aquilo que você reparte, que é pouco agora, você vai repartir porque vai se tornar muito. Hoje você doa pouco, amanhã você vai doar muito. Por quê, pastor? Porque eu profetizo que 2023 o seu pão de cevada, de pobre, vai se tornar um pão de trigo de rico, cheio da graça, cheio de poder, cheio de esperança. Ei, escute aqui, olhe para mim. Na sua vida em 2023 terão obstáculos, você vai passar. Terão barreiras, você vai passar. Terão problemas, você vai passar. Terão dificuldades, você vai passar. Por quê? Porque você vai estar sentado na relva, aleluia, esperando a multiplicação do milagre e da vitória na sua vida. Joga a mão lá em cima e adora, adora, adora. Ele pega os pães, e a Bíblia não vai falar mais dos peixes. E os discípulos começam. Eles partem. Quantos pães? Quantos? 5 partidos vai dar. Se você é igual eu que só estudou Mobral, 5 dividido por 5 multiplicado por 2, partido multiplica, vai dar 10. 10 pães com quantos peixes? Quantos? Então 10 com 2, 12 cestos. Não mandou repartir? Não tinha como cortar peixe, mas tinha como cortar pão. Ele chega, pão. Ele reparte, pão. Ele reparte, pão. Deixa eu te contar como foi o milagre. Eu, discípulo, parti o pão, entreguei. Quando eu olhava na mão, o pão estava inteiro novamente. Isso é multiplicação. Parte o pão, entrega, que eu olho, está inteiro novamente. Parte o pão, entrega. Eu acho que alguns discípulos começaram a apavorar e falou: quer saber do negócio? Vamos repartir rápido. Repartia, repartia, repartia. Quanto mais partia, mais multiplicava. Quanto mais entregava, mais multiplicava. Quanto mais eu me dou, mais multiplica. Aleluia. Reparte o pouco que você tem, aleluia, se tornará em muito na presença de Deus. Jesus está aqui nessa noite assim, ó. Você está com fome, o que você quer? Porque pão tem sobrando. Você está com fome, tem pão. Ei, escute. Todos se alimentam e há uma pergunta no texto que é uma pegadinha. Eles pegaram, comeram e se ficaram satisfeitos. Quem come daquilo que Jesus reparte com os discípulos fica satisfeito.
Enquanto os discípulos repartiam, eles comeram, sim ou não? Não. Porque quem trabalha não tem tempo de comer. Primeiro eu cuido de quem cuida, depois eu vou ser cuidado. Vou repetir para você entender. Primeiro eu cuido de quem cuida, depois eu serei cuidado. Cuida de quem cuida, e você será cuidado. Cuida de quem cuida. Posso chamar os obreiros aqui, pastor? Vem cá, irmãos. Os obreiros, preciso de 12. 12 obreiros, 12, rapidão. 12. Tem 12 aqui? 1, 2, 12. Falta 10. Ah, não, falta 10. Vem, falta esse aqui mais um. 12. Aqui está Jesus. Pode ficar sentado, pastor. Aqui está Jesus. Jesus pega o pão e entrega para 12 pães e peixes. Todos eles passam a repartir pão. Mas eles comeram, sim ou não? Não comeram. Mas vamos entender o texto? Depois que todo mundo estava satisfeito, comeu o suficiente, cada um pegou um pedaço e comeu, pegou um pedaço e comeu, o que ele pegou e comeu acabou. Por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Porque eles já estavam fartos. Pode comer mais, estou cheio. E para os 12? Para os 12 você não vai levar um pedaço. Para você tem um cesto cheio que sobrou. Você comeu pedaço, você que serviu quem serve, vai levar um cesto, ei, você não vai, não, você não está entendendo, é um cesto. Deixa eu dizer uma coisa para os obreiros: trabalhe na obra de Deus, sirva, porque eles vão servir quem serve, e vocês serão servidos por quem serve aquele povo que está ali para ser servido. A obra de Deus, ninguém trabalha de graça. Não existe patrão como Jesus. Eu fiquei na porta, você vai receber. Eu ajudei no louvor, você vai receber. Eu cuidei do som, você vai receber. Pastor, no céu, não senhor. A Bíblia diz que é 100 vezes mais. É aqui. A sua recompensa é aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Joga a mão e dá glória. Aplauda Jesus. É aqui, aleluia. Agora que sobrou 12 cestos, a gente vai fazer um banquete. Porque quem come pão, quem gosta de pão, come pão. Mas quem gosta de peixe, vai comer peixe. E tinha pão, e tinha peixe. E tinha Jesus, que é a água da vida, para fazer descer melhor. Obrigado, queridos, obrigado. Vou terminar agora. Está na minha hora. Jesus termina o trabalho com todo aquele povo. Sobeja 12 cestos. Jesus alimenta todos. Porque não podia desperdiçar. Fique de pé, por favor. O que nós precisamos na nossa geração é entender que com Jesus não há restos, há sobras. É diferente. O que é resto é o que não presta mais. Com Jesus não tem resto, tem sobras. Você que veio aqui nessa noite, entenda uma coisa: a vida do cristão não é feita somente de coisas fáceis, pelo contrário. A gente vive numa geração de crentes fracos psicologicamente.
Espiritualmente alguns, não todos, mas muitos. A gente está vivendo um tempo, irmão, em que às vezes a gente olha e fala: meu Deus, como o evangelho está escandalizado. A gente está vivendo um tempo que a gente se irrita com muita facilidade, sim ou não? Quem já viu ou já ouviu falar de um cara no trânsito estressado, que desceu bravo e queria bater ou matar em todo mundo? Quem já ouviu histórias assim? Meu cunhado conta uma história de muito tempo. Camarada no trânsito fechou um amigo dele, e o camarada resolveu delicadamente levantar o dedo maior pela janela de uma forma muito delicada. Quando ele terminou de fazer isso, o cara arrancou a pistola e fez para ele. Ele escondeu o dedo e pegou a primeira rua do outro lado. Talvez você está aqui nessa noite, você brigou com a sua esposa, o seu patrão não te respeitou hoje, e você está se enchendo. Talvez você olhou e disse: eu vou lá na igreja hoje, é o último dia que eu vou ser crente. Eu vou dizer uma coisa: não é o último. Hoje é o primeiro dia de uma nova vida na presença de Deus. A gente vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Conta assim uma história. Um pai tinha um menininho de 5 anos. Quantos anos? 5 anos. E a história vai dizer que aquele pai com a sua esposa, todos os dias o pai chegava, jantava com a esposa, eles tinham um sobrado, o pai mais a mãe subia para o sobrado, junto com o menino, para o quarto, andar superior. O pai voltava, pegava o lixo, recolhia da casa inteira, amarrava o lixo e colocava para fora. Um dia o pai chegou, a mãe estava doente. O menino de quantos anos? 5 anos. Tinha um costume: todos os dias, quando o papai chegava, antes de jantarem, o pai assentava na poltrona do papai, e o menininho vinha, corria nos seus braços, ficava no meio das suas pernas, e olhava para ele e dizia assim: o senhor me ama? E ele dizia: eu te amo. O menino ia lá, corria, brincava e dizia: papai me ama, papai me ama, papai me ama. Passou um tempo, o pai chega, a esposa está doente, o pai organiza o jantar, pega todo o lixo e dá uma sacolinha assim. Tem alguém aqui que usa sacolinha para colocar lixo? Não, né? Ninguém se identifica. Dá uma sacolinha assim, ele coloca do lado e o menino vem e diz: papai, o senhor chegou, eu não fui onde o senhor estava, eu vim agora, o senhor me ama. E ele diz: coloca o lixo para fora. O menino não dá muito moral para aquela ordem. Pastor, o menino corre, vai na casa, vai para lá, vem para cá, volta: pai, o senhor me ama. E ele diz: põe o lixo para fora. O menino, mais uma vez, não dá muito moral. A mãe está no andar de cima, enferma, e o menino anda para lá, para cá, vai, volta, e ele chega de novo no meio das pernas do pai e diz: pai, o senhor me ama? O pai pega no ombrinho daquela criança, balança ele e diz: põe o lixo para fora. O menino abaixa a cabeça, vai caladinho, pega o lixo, olha para o pai, e como que a criança chora? Coloca o lixo para fora, volta. Quando ele volta, o pai não está mais assentado na poltrona do papai para receber o filho. O pai já está lá